Fala galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo desta série de elétrica industrial e nós ainda estamos falando de CLP e suas linguagens, tá? No vídeo passado nós mostramos para vocês este guia definitivo para entender o CLP. Se você ainda não baixou, vai lá, coloca o seu e-mail que você receberá no seu e-mail este material em PDF. Esse material tá muito bom, pessoal. E neste vídeo nós vamos continuar falando dessa parte de simbologia, só que agora na prática. O meu nome é Victor Vitoriano e eu sou um dos professores aqui na Escola Sala da Elétrica. Bom, quais são esses softwares, quais são os fabricantes e quais são os CLPs? Bom, vamos aqui para a tela do meu computador. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos aqui em cima os três relés programáveis aí mais conhecidos do mercado, tá? Um da Siemens, um da Schneider e um da WEG. O da Siemens é o logo, né? O da Schneider é o Zelio, tá? E o da WEG é o Click. E nós temos aqui embaixo um outro CLP. Esse CLP ele é muito didático porque ele também é o que nós utilizamos aqui dentro dos nossos cursos, porque ele não é só um relé programável, tá? Qual a diferença do relé programável para o CLP? Isso é assunto para outro vídeo, mas basicamente o relé programável ele tem funções mais limitadas. Já um CLP, como é este, no caso, este TM aqui, né, este M221, ele vai possuir entradas e saídas analógicas, ele vai poder emular o programa e você pode colocar o programa dentro dele, ele também é utilizado nas indústrias, enfim. Nós vamos explorar os três softwares desses três componentes aqui, explorando as linguagens de programação. Bom, nós vamos iniciar com o logo da Siemens, tá? Esse aqui é o software logo da Siemens. Então vamos iniciar aqui um novo programa e percebam que já que logo de cara, tá? O Ian vai aproximar aí para vocês verem. Logo de cara nós temos três linguagens de programação disponíveis. Então lembra lá que nós falamos que existe uma norma, uma IEC, que fala que todo CLP precisa ter no mínimo de 2 a 3 linguagens de programação? É exatamente o que nós estamos vendo que acontece aqui no nosso software, porque nós temos o FBD, ou seja, o Function Block Diagram, o Ladder, e nós temos uma outra linguagem disponível aqui. Bom, vamos pegar o Ladder para nós verificarmos aqui. Então, abri aqui o meu software, nós temos aqui toda a parte de elementos que nós vamos poder colocar aqui, né, como timers, entradas analógicas. Eu vou fazer aqui um simples, bem simples mesmo para mostrar. Esse aqui é um contato aberto, então nós vamos colocar aqui no nosso software. Nós vamos especificar qual é a entrada, né? Vamos supor que seja I1 mesmo. Vamos colocar agora um contato fechado, tá? Ele chama aqui de Break Contact. E nós vamos falar que esse aqui é o nosso I2, tá? Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza? E agora nós vamos colocar uma saída, ele chama aqui de Relay Coil, ou seja, é uma bobina de um relé. Então vamos colocar ele aqui no programa também. Vou dar uma aproximada aqui para melhorar a visualização. Eu dei uma aproximada aqui, ó. E vamos conectar aqui o elemento nas linhas de contato. Então basicamente fazendo isso daqui, vamos ligar as linhas aqui. Basicamente aqui nós criamos um diagrama ladder de uma entrada aberta, uma entrada fechada e uma bobina, tá? Em linguagem ladder. Então percebam, nós sempre falamos isso, né? O ladder ele vai sempre ser similar a outros ladders. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que tenha alguns elementos que não mudem, as entradas e saídas, os principais símbolos, eles não vão mudar, tá? Se eu quiser simular aqui, nós temos o botão para simular aqui também, né? Através desse ícone aqui. Esse ícone aqui serve para nós fazermos o input deste programa dentro do CLP. Agora vamos verificar esta mesma linguagem, só que através de uma outra linguagem, esse ladder numa outra linguagem. Bom, então eu vou começar aqui escolhendo um outro arquivo, tá? Dessa vez em FBD, um Function Block Diagram. Então percebam que aqui nós também temos os nossos blocos para poder fazer o mesmo processo que foi feito no ladder. Tem uma colinha aqui. Essa parte você não mostra não. Bom, nós vamos reproduzir esse mesmo diagrama ladder, só que agora em
FBD. Então eu vou usar aqui uma porta AND, ou seja, duas coisas terão que acontecer simultaneamente, em série, né, no ladder. E nós vamos colocar as duas entradas aqui. A nossa I1, tá? Aqui. E a nossa I2. Só que no caso da I2, como se trata aqui no ladder de uma entrada fechada, tá? De um contato fechado, nós vamos colocar aqui neste conector um inverter connector. E vou conectar aqui as nossas entradas. Ou seja, o I1 precisa estar acionado e o I2 desacionado para que nós possamos ter uma saída. E o que nós vamos colocar aqui na saída? Nós vamos colocar um output, que é a nossa saída Q1. Tá bom? Então, olha que legal. Nós temos o mesmo diagrama feito em ladder, agora feito em linguagem FBD ou diagrama de blocos funcionais. Legal? Bem, o próximo software que nós vamos utilizar aqui é o Click Edit da VEG, tá? Então, logo aqui de cara, ele já pergunta se eu quero programar em ladder ou se eu quero programar em Function Block, que é o mesmo FBD que nós acabamos de utilizar. Eu vou colocar aqui ladder, tá? Aqui nós podemos escolher o controlador, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. E aqui está o nosso diagrama ladder. Victor, como que nós vamos colocar aqui os elementos? Bom, os elementos estão aqui na parte de baixo. Então, de novo, nós vamos reproduzir aquele mesmo diagrama. Uma entrada, tá? Vou clicar, segurar e arrastar que elas estão aqui embaixo. Vou selecionar que ela é a I1 e que ela é um contato aberto. Coloquei. O próximo contato é um contato fechado, tá? Então, eu vou selecionar aqui, colocar o contato e escolher que ele é do tipo NF, normal fechado, tá? E por fim, lá no finalzinho, nós vamos colocar uma saída, tá? Deixa eu localizar a saída aqui, que vai ser o nosso Q0. Aqui ele trata como H, tá? Que é a bobina. E eu vou dar um OK, tá? E agora eu vou ligar esta linha com esta outra aqui. Vamos pegar aqui a ferramenta de linha e ligar o I1 com o H1. Prontinho, ligado. Então, o mesmo diagrama, só que agora feito em outro software. Aqui eu posso dar um Run, tá? E fazer a simulação. Então, eu vou fechar aqui a entrada I1. Opa, nós temos que mudar aqui para I2, né? Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a nossa I2, porque senão elas são acionadas simultaneamente. Agora sim, acionando o I1, o que vai acontecer com a minha lâmpada? Ela também vai ligar. E aqui o legal é que não só é possível reproduzir, né, como lá no software que nós utilizamos dentro da certificação, como também inserir este programa dentro do controlador. Mas nós temos outras linguagens de programação aqui dentro do Click Edit da VEG também. Então eu vou aqui em novo arquivo, tá? Não vou salvar. Bom, fechei aquele programa, agora nós vamos fazer um FBD, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar um novo programa aqui, selecionar qualquer modelo e percebam que é o mesmo software, só que disponibilizando uma outra linguagem de programação. Para isso nós vamos usar os blocos que nós já tínhamos aprendido. Então eu vou selecionar aqui o nosso CLP, perceba que o nosso CLP está aqui e vou começar a colocar os elementos. Onde que vão estar os elementos? Eles vão estar aqui, ó, FDB. Nós vamos colocar aquela mesma porta, a AND, tá? Vamos colocar aqui, ó, AND, colocamos. Vou dar um zoom aqui para aproximar um pouquinho mais. Beleza, a AND está aqui. Nesta porta AND, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma entrada, duas entradas, né? Uma aberta e uma fechada. Onde que vão estar as entradas aqui? Elas vão estar aqui. Então elas estão aqui, ó. Nós vamos clicar aqui no CO, tá? E nós vamos aqui no I de entrada. Vamos colocar uma aqui e outra aqui, tá? Uma vai ser a I01 e a outra vai ser a I02. Só que lembrem-se que esta entrada aqui, esta input, ela vai ser do tipo fechada. Bom, como que nós vamos fazer para especificar que a entrada I02 ela é fechada? Eu vou colocar uma porta NOT na frente dela, tá bom? Lembrando, pessoal, eu só estou mostrando aqui um diagrama bem simples para que vocês possam entender a lógica e não conseguir montar uma máquina gigantesca, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui nas minhas portas e vou colocar aqui uma NOT, ou seja, uma negativa, tá? Foi duas, vamos tirar uma.
Vou fazer essa negativa passar pela entrada I2 e desta porta nós vamos colocar na nossa AND. No final nós precisamos ter a saída. A saída vai estar aqui, ó, no Q. Tem até escrito aqui, ó, out. Então, esta daqui é a nossa saída. Ou seja, nós temos o mesmo diagrama feito lá no software anterior, assim também como representando o que nós fizemos no ladder. Bom, e por fim nós vamos ver aqui a questão do software do Zélio, que é da Schneider, tá? Então vem aqui para a tela do computador comigo. Essa aqui é a tela do software do Zélio, tá? Nós vamos criar um novo programa e nós já vamos aqui especificar qual é o tipo de relé. Então vou dar aqui, selecionar aqui o de 24 volts, vou dar um avançar e ele vai abrir para mim aqui o ladder, tá bom? E aí nós temos os elementos aqui para inserir na nossa rung, tá? Então aqui eu vou selecionar a primeira entrada, que é a I01, tá? Vou clicar, segurar e arrastar aqui. Vamos selecionar também a I02. E no final nós vamos colocar a nossa bobina Q1. Perceba que ele já especifica aqui bobina, tá? É uma bobina ativa no estado. E vamos ligar um no outro, tá? Vou colocar aqui. Mas este contato aqui ele deve ser fechado, então vamos mudar aqui para normalmente fechado, clicando com o direito. E vamos simular aqui para ver qual que é o resultado desta nossa programação. Como que nós vamos simular? Nós vamos clicar aqui neste botãozinho de edição, tá? Nós vamos clicar aqui, na verdade, neste S, tá? Clicando em Run, pronto, o programa já está funcionando. Vamos ver se o Q1 vai ligar. Bom, o Q1 liga, se eu desligar o I2, ele desliga. Bom, o nosso software foi simulado com sucesso dentro do software do Zélio. E por fim, nós temos o software que nós utilizamos aqui dentro da sala da elétrica, que é o Soul Machine Basic. Nós vamos fazer a mesma programação que foi feita lá, tá? Então eu vou adicionar aqui uma digital input aqui, tá? Vamos lá. Adicionei aqui. Esse aqui é o símbolo de entrada aberta. Vamos adicionar uma entrada fechada e no final uma bobina, tá? Vou especificar aqui que essa daqui é o meu botão S1, por exemplo. Essa daqui é o meu botão S2 e que a saída, ou seja, digital output, vai ser a minha bobina B1, né? Vamos aplicar. E vou colocar aqui especificando que este cara aqui S1, este cara aqui é o meu S2 e este aqui é o meu B1. Percebam que ele já deu aqui como correto, tá? Cada rung dessa daqui significa que é um degrau, por isso que chama a linguagem ladder. E percebam que todos esses softwares pelos quais nós passamos agora, todos eles têm o ladder. Vamos simular aqui agora. Vou comissionar, né? Vou dar um Launch Simulator aqui. Lembrando, pessoal, eu estou mostrando aqui bem rapidamente para vocês verem a aplicação na prática. Eu não vou explicar aqui os pormenores, tá? O S2 aqui, a nossa entrada I01 já está ativada. Eu vou dar um Run aqui, Start Controller. Prontinho. Vamos simular. Então, eu vou acionar aqui a minha entrada 0 e aciona a minha bobina. Legal? Feito com sucesso em ladder. Qual outra linguagem de programação nós temos aqui dentro do Soul Machine? Nós temos a IL, ou seja, a Instruction List, lista de instrução. Vamos colocar aqui, ó. Ele já dá para mim aqui a lista de instrução, ou seja, eu não precisei nem programar, eu fiz em ladder e simplesmente transformei em lista de instruções. Eu poderia ter feito o contrário também. Vamos simular desta forma aqui, ó. Então nós temos o LD, que é a entrada, um AND com N, ou seja, é uma entrada negativa, uma entrada fechada, um contato fechado, ligando um ST, que é uma bobina. Vamos comissionar Launch Simulator, Start Controller, e vamos ver aqui simulado, né? Vou acionar aqui o 0. Acionou a minha saída. Percebam aqui, ó, neste quadradinho, se eu desacionar o 1, que é uma entrada fechada, ele já não aciona mais. Assim como,
se eu desacionar a minha entrada I1. Então percebam, pessoal, a linguagem de programação é isso, ela está transformando uma linguagem que é extremamente complexa, que é a linguagem de máquina. Alguns softwares permitem essa simulação que nós fizemos aqui agora, mas o que eles vão fazer de fato é colocar neste carinha aqui, ou seja, no CLP, a linguagem de programação em nível de máquina. Por isso que o profissional precisa entender muito de CLP. E dentro da certificação eletricista industrial, nós temos todas estes pormenores que o eletricista industrial ele precisa conhecer para se tornar um eletricista reconhecido. Bem, aqui dentro da nossa Blue Box, como nós já estamos divulgando, existe um dos livros, que são dois, né? Um trata da parte de comandos e o outro trata da parte de automação, IHM e CLP, e você percebe que neste livro nós temos toda a parte de programação de CLP. Em qual linguagem? Em ladder, justamente por ser a mais utilizada. O professor vai fazendo passo a passo, explicando quais são os tipos de variáveis, os tipos de entradas e saídas, entradas analógicas, saídas analógicas, enfim. Tudo para que você possa se tornar um profissional reconhecido no mercado. Para quem adquirir a certificação eletricista industrial, esta box, ou seja, a Blue Box, ela vai junto com o curso, legal? Bom, pessoal, este aqui foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham entendido aí como aplicar essas linguagens de programação na prática. Fica aqui um grande abraço de toda a nossa equipe da Sala da Elétrica, estudem bastante e valeu!